Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento, eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre, eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos inhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento. Esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como oceano elevado, como uma montanha sobre a flor de lótus ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade irradiante, límpido esplendor do sol e do luar e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além dos nhorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados. Que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu eminente, precursor sábio e amplo pregador do Sutra de Lótus, ao Bosatsu, prezador benevolente, compassivo, pregador dos significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu dos magníficos, potencial vasto como universo, excelência universal, Mondia Serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador destemido, constante diligência, sol magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, à princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região, me dedico a todos os grandes Bosatsus, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que eu possa superar meu coração em pensamentos desvarados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal, e todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Transferência de méritos que possam ser superadas as faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvarados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares e de todos os membros de minha família. Lerei agora os sagrados sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais. Que esses, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim e em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, o filho de boa intenção. Ó filho de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos Bosatsus que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos e o desapego nos apegados, a caridade nos avarentes, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo.
Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva excelência universal. Se há ilusões do sentido da visão e os olhos estão impuros e maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e se faz a pessoa enlouquecer como um sino tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e independente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitado o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco. E compaixão é a benevolência. E pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um sino inquieto, e nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes dos sentidos comparáveis. As 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Vai repetindo o mantra. Namo Myo Horenkyo, 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 Namo Myo Horenkyo.
calmamente do seu estado de meditação, dirigindo-se a Shari Hotsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e confiável. Nenhum dos que ouvem ensinamentos sem aspirar à iluminação, não os que buscam fins egoísticos, conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis milhares e outros Budas praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçados com perseverança e coragem, tiveram que seus meios tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Para Shari Hotsu, Budas que atingirem a realização búdica têm empregado, através de inúmeros exemplos e alegorias, têm empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando dos seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Shari Hotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado profundo de meditação, os quais são profundos e infinitos. E alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Shari Hotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Shari Hotsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito e sem precedentes. Vou me deter, Shari Hotsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo. Capítulo 12 da Ibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção virem esse capítulo sobre a Ibadata do Sul de Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos do mundo dos espíritos famintos ou na condição animal, receberão a presença dos Budas das 10 direções e local onde ouvirão constantemente esse surto. Se nascerem nos mundos celestiais e no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do meu horário. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento e instruído incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes, com meus poderes transcendentais eu os impeço de me verem. Os seres assistindo a minha extinção, cultuam minhas relíquias e tomados de saudade anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento. Então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos.
Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali, os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandarava sobre Buda e a multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, e repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras, são como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morreram, embora continuasse vivo. Ninguém devia ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo, que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho, assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, Namu-myoho Renge-kyo, capítulo 20, Sutra de Lótus, o Bodhisattva expressador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Divinidade Radiante. Imensuráveis eram suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou-os por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrarem desprezo, zombaria, mas ele tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já esperado de seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas que o ouviram proclamar que um dia se tornariam um Buda, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvir e aceitar esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após decorrido incontáveis milhares de ciclos cósmicos, num tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após decorridos incontáveis milhares de ciclos cósmicos, num tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregaram esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências
encontrarem os Budas e rapidamente alcançarem o caminho de Buda e percorrer. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Capítulo 21, Poder Transcendental do Nirai. Os Budas inspiradores do mundo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder Transcendental